Muito bem. Senadora Ideri Salvati, bom, depois de tudo isso que ouvimos na abertura do programa, o que a senhora acredita que é possível contemplar através de ações do governo federal? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato, boa noite, os telespectadores. Quero cumprimentar o Renato, o Quaresma, né, pela Fiesp, o Hélio Barros, pelo Sinduscom, o Tito aqui pela representação empresarial da Grande Florianópolis. E, como todos podem ver, a demanda é grande. Tem uma série de questões que eu acho que nós tivemos avanços. Eu queria começar pela questão da construção civil, até porque eu tive uma participação muito próxima, né, a este setor, e na questão, por exemplo, de redução de impostos, que é algo que o Quaresma pautou, o setor da construção civil é o único que mantém a redução do IPI em todos os produtos desde 2005. Né? E mantém exatamente porque a construção civil é um setor que tem uma capilaridade. Praticamente tudo que é demandado pela construção civil é produzido no Brasil. Portanto, a redução do imposto aqui tem um efeito, né, em termos econômicos. Não existe um município no Brasil onde nós não tenhamos uma loja de material de construção e nós não tenhamos construções em andamento. Né, sejam obras executadas pelos municípios, pelo governo estadual, pelos governos estaduais ou pelo governo federal. E, portanto, é um setor que emprega, né, que tem capilaridade e que repica, né, de forma muito eficiente. Né. Na questão do crédito, né, o Brasil é um dos países que tem ainda um endividamento muito baixo, né? Até nós temos um potencial de crescimento em termos de construção civil, de endividamento, né? De poder ter crédito para a aquisição de moradia. O Brasil é um país que tem um grande potencial, né? De poder se desenvolver, e isto vai ser dado continuidade. Quando a nossa presidenta eleita, Dilma, coloca que vai dobrar o número de unidades do Minha Casa Minha Vida de 1 milhão, né, que deverá estar provavelmente, na sua grande maioria, contratado, né, agora para até o final de 2010, e vai dobrar, né, indo para 2 milhões, né, nos próximos 4 anos, isso só é possível ser feito com crédito, né, e ampliando o crédito com subsídio do governo federal. Porque a nossa principal demanda, de 0 até 3 salários mínimos, como já é no programa Minha Casa Minha Vida, a grande maioria do financiamento vem subsidiado pelo governo federal. Até porque alguém que tem uma renda de 0 até 3 salários mínimos não tem capacidade, né, de financiar uma casa de 40, 50 mil reais. Né? Então, eu acho que isso é uma boa sinalização. Com relação aos impostos, Quaresma, eu acho que a gente tem que fazer uma boa discussão, porque uma boa parte das reduções de impostos que nós tivemos durante a crise, elas se mostraram perfeitamente adequadas, né? Teve resultado na geração de diminuição de preços, né? De incentivo à venda, que propicia a produção, né? Agora, teve reduções de imposto que não resultou em redução de preços. Em quais áreas? Por exemplo, a CPMF, ela acabou e não reduziu, né, preço. Não reduziu o preço. Pelo menos até agora ninguém me provou que o fim da CPMF produziu a redução de um único preço, de um único produto, né? Então, nós precisaríamos ver. E tem algumas coisas, por exemplo, eu me envolvi de forma muito forte na redução do setor moveleiro. Nós conseguimos, inclusive na última etapa, né, do enfrentamento da crise, nós conseguimos reduzir os impostos para móveis e aquele produto que é usado, né, o aglomerado de madeira, o MDF. Né? E, infelizmente, as empresas que produzem MDF aproveitaram a redução do IPI e aumentaram o preço. Né? Então, nós acabamos tendo um problema, né? Que inclusive me criou eu diria até uma dificuldade política, porque eu fui uma das que mais briguei, porque o nosso estado era um estado que tinha, né, necessidade realmente por conta, né, do setor moveleiro ser forte aqui, mas mesmo assim depois nós conseguimos fazer com que todos os tipos de móveis ficassem com 5% de IPI. Porque nós tínhamos móveis, determinado tipo de móvel que era 10, outro que era 5, né, alguns 12, nós conseguimos depois equalizar
para 5%. Então, nós temos que ter uma negociação, quando faz a negociação da redução do imposto, também tem que ter uma parceria com o setor produtivo, né? De aproveitar... Tem que ter uma contrapartida para a sociedade. Uma contrapartida para a sociedade, entende? É no mínimo. E também, eu acho que nós temos que fazer uma discussão bastante séria e responsável, porque é o seguinte, a perspectiva de nós crescermos exportações, ela é cada vez mais delicada. Sim. Nós estamos agora com uma guerra, e estamos com uma guerra cambial capitaneada nada mais nada menos pelos Estados Unidos e a China, né, que querem valorizar, né, desvalorizar as suas moedas para de poder forma artificial, de forma artificial para poder ter benefício. Mas o Brasil está com um grande mercado interno crescente, que foi o que nos salvou da crise, né? As pessoas têm que ter esse entendimento que as políticas adotadas de recuperação de salário mínimo, de Bolsa Família, né, de distribuição de renda, é o que nos deram capacidade de... Então, determinados setores que se adaptaram para o mercado interno estão tendo excelentes resultados. Então precisaríamos, né? Sim, mas eu queria fazer uma provocação aqui e pedir a gentileza de todos para que sejamos um pouquinho mais objetivos. O debate está livre. A ministra Dilma, ao lado do presidente Lula, a presidente eleita Dilma Rousseff, ao lado do presidente Lula ontem, numa entrevista até de certo ponto bem informal, em Brasília, a ministra, questionada sobre CPMF, ela disse o seguinte: não vai partir de mim, mas se os governadores quiserem, nós vamos discutir. Foi o que disse, né, a presidente eleita Dilma Rousseff. A senadora Deli Salvati disse agora que o fim da CPMF não provocou redução de preços. E não provocou? Porque se alguém me provar que provocou... Pois é, perfeito. Será que não está... A minha provocação é a seguinte, Henrique Quaresma, será que já não está se criando um clima para a volta da CPMF? Bem, queria pontuar algumas questões que... em primeiro, com relação à construção civil. Realmente a construção civil é a área da indústria que mais alavanca todos os setores industriais. Então é uma área que tem que ser muito incentivada e essa ação que foi feita de redução do IPI foi uma das formas importantes que manteve todos os setores industriais que eram exportadores conseguido, de uma certa forma, reconverter para o mercado interno o seu produto. O caso próprio também da indústria de imóveis. Só que tem uma questão crítica aí. Muitos setores voltados para o mercado interno. Já houve quase uma saturação do mercado interno com esses produtos e precisa voltar agora a exportar para manter o crescimento desses setores industriais. Aí nós temos uma questão crítica que é o câmbio, né? Por que se fala tanto do câmbio? Porque o câmbio, na verdade, ele é um mecanismo artificial que meio que esconde o custo do Brasil. Então, quando o câmbio está favorável para a exportação, é porque ele está, de uma certa forma, tapando um pouco aquele custo do Brasil que quando ele fica desfavorável, ele aparece, que são a questão dos tributos, a questão do alto custo logístico que nós temos aqui no Brasil e todos esses problemas ligados à indústria. Agora, na verdade, quando houve a queda da CPMF, também nós estávamos no começo de um processo de crise internacional, houve a redução de outros tributos, como a própria senadora colocou aqui, que foram realmente a grande salvação da nossa economia, é o que nos diferenciou de outros países com relação à crise. Então, mostra realmente o efeito do aumento da competitividade e o aumento do consumo quando você tem uma redução de tributos. O senhor teme que está se criando um clima para a volta? Agora, com relação ao clima da CPMF, é algo relativo. Isso foi colocado agora recentemente nessa entrevista. É claro que, do ponto de vista empresarial, ninguém quer que a CPMF volte. Quer dizer, ela foi muito comemorada em todo o setor empresarial, como também foi comemorado a redução de tributos que o governo Lula fez em diversos setores, né? Então, essa é uma estratégia que deveria ser mantida, essa da redução dos tributos, porque antes se imaginava, reduzindo tributo vai reduzir a arrecadação. Pelo contrário, a arrecadação tem aumentado com a redução de tributos, que tem um incentivo ao consumo. A própria classe D, que antes não é consumidora, e aí tem a questão também do Bolsa Família, que auxiliou nesse processo, começou a ter acesso a produtos que antes não tinham. Porque houve até, com o aumento... Que sustentou o crescimento de indústrias, inclusive, né? Porque assim, as pessoas dizem, mas o Bolsa Família beneficia mais determinadas regiões.
Mas, por exemplo, eu ouvi inúmeras vezes, de inúmeros setores e de inúmeros empresários catarinenses, que exatamente esta parcela significativa de pessoas que não consumiam, de famílias que não consumiam determinados produtos, ao poderem ter a condição de consumir, beneficiou empresários aqui. Por exemplo, vou usar um exemplo bem concreto. A Hering. Hering tinha um determinado tipo de produto, né? Com o crescimento do mercado interno, diversificou o seu produto, que atinge desde a classe A até a classe D. Né? E com o aumento do consumo, eles estão tendo, pelo menos a informação que eu tive, né, da direção da Hering, ele faz 3 anos seguidos que a Hering tem crescimento no faturamento de 20% a 25% ao ano. Bom, pessoal, mas a verdade é que a redução de tributos incentivou muito o consumo também. Incentivou muito a economia. Então, pessoal, essa é uma estratégia que deve ser mantida pelo novo governo. Eu quero retomar esse debate com o contraponto da senadora sobre CPMF, que isso é extremamente importante, né? A pergunta é, primeiro, CPMF, quando ela foi implementada, ela trouxe resultado positivo para melhorar a saúde? Tem duas questões que estão no debate. Ao que parece, não. Né? Duas questões que estão no debate. É você ter uma fonte segura e atrelada de financiamento da saúde. Porque na CPMF, ela não estava inicialmente quando ela foi proposta, depois ela foi atrelada e nos últimos anos ela estava direcionada para a saúde. Né? Então, esta é a discussão, você ter uma fonte, um financiamento garantido para a saúde. Esta é uma discussão. Agora, tem uma discussão na CPMF, que esta daí, eu sempre disse que esta foi a grande razão para que ela caísse. Qual foi a grande razão para a CPMF cair? É porque com o cruzamento da movimentação bancária com o imposto de renda, você detectava sonegação, lavagem, dinheiro ilícito, entende? Do contrabando, do narcotráfico, né? Das atividades ilegais. Então, quando deixa de ter este cruzamento, tá? Você perde a capacidade de fiscalização mais ampla. Então, você veja bem, porque quando na retinha final ali que nós acabamos perdendo, né, a votação, a nossa proposta, inclusive, chegou ao ponto de ter uma alíquota praticamente ridícula. Era 0,38 original, né? Tá. Era 0,38. Nós chegamos ao ponto de propor, vamos manter com 0,08. Que era nada, era nada, mas para poder permitir o cruzamento das informações e da fiscalização. Eu preciso chamar o intervalo comercial e daqui a pouco eu retomo esse debate que é importantíssimo. Será que a sociedade tolera? Eu penso que não. Será que a sociedade tolera mais impostos? Mais impostos para a sociedade, para o trabalhador brasileiro pagar? Vamos para o intervalo e até já.